tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. Ok? Hoje nós estaremos conversando com vocês sobre introdução a análises clínicas, certo? Introdução a análises clínicas, essa é a primeira aula, certo? Que nós estamos tendo. Espero que vocês gostem e estamos fazendo o possível para nos adaptar por conta da pandemia, certo? Esse será o novo formato das nossas aulas, ok? Então nós vamos conversar sobre assuntos pertinentes à introdução a análises clínicas, ok? Primeiramente eu vou estar conversando com vocês sobre assuntos que parecem que não são importantes, talvez vocês já tenham visto alguma coisa no sentido, tá? Mas eu sempre gosto de estar reforçando algumas coisas com vocês, porque eu vejo alunos que chegam no último ano e têm ainda um pouco de dificuldade. Então, esse primeiro assunto que eu quero conversar com vocês é sobre pipetas, certo? Mas pipetas, professor, o senhor precisa trazer esse assunto à tona novamente? Sim, gente, é bom conversar sobre pipetas semiautomáticas, porque é muito desagradável chegar no último ano de faculdade, um aluno do curso de farmácia ou de biomedicina, mas principalmente os de farmácia, né? Estão na área de análises clínicas e não sabem utilizar uma pipeta, pessoal. Tá? Isso é muito importante. Então, qual é a característica da pipeta? A pipeta, geralmente, como vocês estão vendo, elas são semiautomáticas, ok? Vou colocar uma corzinha aqui para vocês. Semiautomáticas, ok? Isso aqui é geralmente o corpo de uma pipeta, né? Nós temos pipetas de várias marcas, né, com várias características aqui diferentes, mas no geral, tá, ela tem essa cara aqui, né? Ela tem um visor digital indicando o volume, isso aqui para pipetas que tem volume variável, tem pipetas que tem volume fixo. Esse aqui é onde nós clicamos para ejetar a ponteira. Vocês percebem que aqui a ponteira está separada. Eu vou tem um videozinho aqui mostrando para vocês, tá? A diferença entre as ponteiras, ok? Tá. Nós temos aqui a ponteira conectada e aqui a ponteira desconectada. Nós temos a câmara de isolamento, o botão de ajuste do volume e o botão de pipetagem aqui, o botão ejetor, como eu estava dizendo para vocês, e o número de série. Tá? É sempre bom a gente ter um pouco de noção de como trabalhar com isso no laboratório. Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo, porque as pipetas, elas são tem pipetas de 5 microlitros até 5.000 microlitros, só para ir adiantando para vocês. 1.000 microlitros, pessoal, 1.000 microlitros é igual a 1 ml, ok? 1.000 microlitros é igual a 1 ml. Então essa aqui é a característica, certo? De uma pipeta semiautomática. Tá? Quais são os estágios da pipetagem? Quais são os estágios importantes de uma pipetagem, certo? Então nós temos aqui a posição de repouso, o primeiro e o segundo estágio. Vocês estão vendo aqui, posição de repouso nessa linha, o primeiro estágio e o segundo estágio. Ok, nós conectamos aqui uma ponteira, tá? Nós temos aqui uma pipeta com uma ponteira, certo? Beleza. Esse aqui é o estágio de preparação. No estágio de preparação, a gente vai só até o primeiro estágio, só até aqui. Tá? Nós estamos nos preparando para fazer uma pipetagem. Estamos preparando para fazer uma pipetagem, ok? Viemos até o primeiro estágio. Quando nós estamos no primeiro estágio, aí nós colocamos a ponteira dentro do líquido que nós vamos absorver, que nós vamos aspirar, certo? Quando você coloca a ponteira lá dentro, com a pipeta no primeiro estágio, aí você solta até a posição de repouso. Aí você solta até a posição de repouso. Logo na posição de repouso, ok? Na posição de repouso, aí você quer distribuir essa pipeta, esse líquido que está nessa ponteira,
Aí você quer colocar em outro recipiente. Você quer colocar isso em outro recipiente. Aí você vem até o primeiro estágio e percebe que ainda fica uma gotícula aqui. Aí sim. Aí você vai para o segundo estágio para você dispensar essa gotícula toda aqui dentro. Né? Todinha. Aí sim você vai até o segundo estágio e depois volta para a posição de repouso. Tá? É assim, mais ou menos, os estágios de uma pipeta. Então nós temos preparação, aspiração, distribuição, dispensa e repouso. Como essa aula está sendo gravada, né, vai ser bom que vocês vão poder assistir isso mais vezes. Né? Então nós temos aqui uma pipeta, viemos até o primeiro estágio com ela, onde a ponteira está conectada. Fomos com a ponteira até o líquido que nós queremos absorver, né? Absorvemos, aspiramos, melhor dizendo, certo? Soltando até a posição de repouso. Aí nós vamos para um segundo recipiente, onde nós queremos dispensar ou distribuir esse líquido, né? A gente vem na repouso, vai até o primeiro estágio, dispensa, que distribui aqui dentro, percebe que ainda sobra uma gotícula, aí sim você vem até o segundo estágio, né, e dispensa tudo que está aqui dentro. Percebe que agora não tem nada aqui dentro. Aí sim você volta até a posição de repouso. Tá? Gente, parece bobo, mas isso é muito importante, gente. Por quê? Porque nós trabalhamos em laboratório de análises clínicas com volumes pequenos. Tá? Os volumes são bem pequenos. Imagine que você vai dosar uma glicose, né? E você usa 1 ml do reagente de glicose e 10 microlitros da amostra, né? Da amostra biológica, o soro de um paciente, né? Então, 10 microlitros, se você não aspirar corretamente, meio microlitro a mais que você aspirar, que você deixar de aspirar, vai alterar o resultado. Tá? Então, em laboratório, é muito bom nós sabermos trabalhar com pipeta, ponteira, tá? Faz parte do nosso trabalho isso. Fonte de erros de pipetagem, né? Onde que pode acontecer erros de pipetagem? Né? Profundidade de imersão da ponteira, o quanto você pode né, colocar ela dentro do líquido que você quer aspirar, variação da temperatura, ponteiras vazando ou mal encaixadas, reutilização de ponteiras, isso não é adequado, tá? Não é correto que se faça isso, ela é bem baratinha, dá para você usar e dispensar, jogar fora. Ponteiras tortas, existem pessoas que quando reutilizam, aquecem, acabam entortando, modificando o volume dela, e vazamento devido ao pistão. Tá? Então esses são erros que podem acontecer em uma pipetagem que podem o quê? Alterar um resultado de um exame, pessoal. Vejam o quanto isso aqui é importante. Né? Introdução a análises clínicas, pipetagem, pipetas, ponteira. Nossa, mas por que isso? Porque com isso você pode alterar o resultado de um paciente e quem sabe até interferir num tratamento, gente. Isso é sério, muito sério. Então é muito importante que a gente tenha uma boa base aí nas análises clínicas nesses quesitos, viu? Que parecem que são simples, mas que podem fazer diferença lá na frente. Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre as pipetas, ok? Certo? Como eu havia comentado na aula, essas são as pipetas semiautomáticas, certo? Ok? Geralmente elas têm que ficar em pé para que elas não fiquem descalibradas, né? Por isso que a gente tem esse suporte aqui para essas pipetas, ok? Essa pipeta aqui é uma pipeta de volume variável, certo? Essas duas pipetas são de volume variável. Vocês conseguem perceber aqui no final, no extremo dela, que elas possuem diferença aqui na grossura dela? Uma mais fininha e outra um pouco mais grossinha, certo? Conseguem perceber? Ok, certo? Essa aqui, que é um pouco mais grossinha, pessoal, é a pipeta que nós encaixamos na ponteira azul,
certo? Essa é a ponteira azul, tá? Que nós encaixamos nessa pipeta aqui, ok? Conseguem perceber aqui o encaixe? Legal, ó. Ok? Essas duas pipetas, como eu estou mostrando aqui para vocês, elas possuem um volume variável. Olha o volume variável aqui. Olha, essa aqui vai de 100 a 1000, tá? Então nós podemos pegar de 100 a 1000 microlitros nessa pipeta aqui, pessoal. Ok? E como que a gente ajusta o volume dela? A gente ajusta o volume dela aqui em cima, ó. Percebem? Ela está aqui com 1000 microlitros, certo? 100 vezes 10, 1000 microlitros. Mas eu quero um volume menor, eu quero um volume de 500 microlitros, por exemplo. Então eu ajusto ela aqui até ela chegar nos 50, certo? Ok, agora eu tenho um volume de 500 microlitros, certo? E como que eu faço para pegar, como eu disse para vocês na aula, certo? Então aqui eu tenho um exemplo aqui de uma água destilada, por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, ok? Eu vou só dar um exemplo de pipetagem aqui, certo? Vamos ver se eu consigo aqui visualizar bem. Então eu venho aqui, né? Coloco ela lá dentro já com a pipeta, tá? Conseguem perceber que ela tem dois estágios, como eu comentei com vocês. Tem o primeiro e o segundo, tá? Então, para pipetar, eu vou só até o primeiro, ok? Vou até o primeiro estágio e você sente o cliquezinho aqui. Vou até o primeiro estágio. Aí eu venho aqui, com ela, né, segurada no primeiro estágio, lentamente eu faço a sucção da água aqui dentro, né? O que muitas pessoas fazem é que elas chegam aqui sem estar com a ponteira apertada, elas chegam aqui e fazem isso, ó. Não sei se dá para perceber, tá? Isso é errado, pessoal, tá? Isso não pode ser feito e depois absorve. O correto é você chegar já com a ponteira apertada, aí você vem aqui, né? Introduz ela dentro do líquido que você quer, né, absorver, succionar, e aí sim você espera e pega o volume adequado, ok? Isso, né, para ponteira semiautomática de 1000, ok? E se fosse, aí eu vou pegar aqui e vou descartar no lixo que está aqui do meu lado. Na ponteira de 100, né? Essa aqui é uma ponteira também, né? Ela volume variável de 10 a 100 microlitros. Vocês estão percebendo? De 10 a 100 microlitros, ok? A mesma coisa que ela está no 100, né? Percebam que aqui você já não tem o vezes 10, tá? Vezes 10. Essa aqui é a ponteira de 1000, vai até 1000 microlitros. 1000 microlitros é igual a 1 ml. Aqui eu tenho só até 100 microlitros, certo? Então, se eu quiser um volume menor, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o que? 70 microlitros. Certinho, pessoal? Aqui eu tenho 70 microlitros, ok? Vamos continuar então. Essa ponteirinha aqui, por exemplo, gente, eu já tenho uma fixa. Aqui o volume dela não varia, certo? Ok? O volume dela é fixo. Olha aqui, ó. Ela não tem aonde variar o volume dela. Então ela só pega 100 microlitros, tá? Que ela tá aqui um pouco apagadinha, não sei se vai dar para ver. 100 microlitros. O pessoal até acabou escrevendo aqui para ficar um pouco mais fácil, certo? Essas de 100 microlitros, eu coloco a ponteira amarela, tá? E para absorver a mesma coisa, tá? Essa aqui que vocês percebem, não sei se dá para ouvir o barulhinho.
E esse é o primeiro cliquezinho dela, tá? Se eu for mais para baixo, eu vou para o segundo clique, ok? A mesma coisa, se eu quiser aqui absorver, eu venho aqui, pá, e pego, ok? Certo. Diferença lá na frente. Agora, um outro assunto também que eu gosto muito de conversar com vocês, quando a gente está conversando sobre introdução a análises clínicas, é diluição. Diluição simples e diluição seriada. Nesse primeiro momento, eu vou estar conversando com vocês sobre diluição simples. Diluição simples. Aqui, vamos ler um pouquinho. Para entender o que é e como fazer uma diluição seriada, primeiramente temos que saber o que é uma diluição simples. Tá? Para fazer uma diluição simples, é necessário combinar a amostra líquida de interesse com uma determinada quantidade de solvente para chegar na concentração desejada. Tá? O fator de diluição é o número total de unidades de volume em que seu material será dissolvido. A amostra diluída deve ser muito bem homogeneizada para alcançar a verdadeira diluição. Nossa, mas lendo isso aqui parece um pouco difícil, né? Não, não é. É bem fácil de se fazer, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o quanto isso é fácil de se fazer. Como nós vamos preparar uma diluição e por que fazer uma diluição? Eu vou explicar aqui o motivo de eu estar ensinando isso para vocês. Quando nós estamos trabalhando em laboratório de análises clínicas, muitas vezes nós, na maior parte das vezes hoje em dia, nós trabalhamos com equipamentos automatizados. E esses equipamentos eles possuem um limiar de leitura de algum analito. O que é analito, professor? Analitos são itens que os equipamentos analisam. Parece um pouco redundante, mas é mais ou menos isso. Ok? Então, o que o equipamento analisa? Glicose, ureia, creatinina, hemácias, dependendo do equipamento, leucócito. Tá? Então, tudo isso o equipamento lê, mas ele lê isso até um certo ponto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Glicose. Faz de conta que tem um equipamento que lê glicose somente até 500. Passou de 500, aquele equipamento ele não lê mais, ele não faz mais a glicose, ele libera um resultado assim maior que 500. Por favor, fazer a diluição. Alguns soltam essa observação. Então nós teríamos que fazer uma diluição para saber o quanto acima de 500 está essa glicose. Tá? Esse é um dos motivos que a gente deve aprender diluição. Então, como vamos fazer uma diluição? A gente vai escrever o volume final da solução. Tá? Por exemplo, aqui, 30 ml. Tá? O que significa esse 30 ml? Ele é o volume final. E o que significa o volume final? É o diluente mais a minha alíquota. Diluente, geralmente a gente usa água destilada ou salina. Soro fisiológico. Isso depende da reação que você vai estar fazendo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma diluição para hemácias, leucócitos, eu tenho que usar salina, certo? Porque se eu usar água destilada, eu vou privar as hemácias por uma questão osmótica, certo? Esse é um assunto que nós podemos conversar se alguém tiver alguma dúvida, certo? Mas que vocês provavelmente já viram isso, tá? E a alíquota é o que? O soro, a amostra que eu quero fazer a diluição. Então, aqui o número 1, voltando a esse ponto. Escrevo o volume final da solução. Ponto. Eu quero 30 ml. Esse vai ser o volume final da minha solução. Escreva a diluição desejada na forma de proporção. Por exemplo, eu quero fazer uma diluição desse 30 ml 1:20. Essa vai ser a minha diluição. Também conhecida como fator de diluição. Esse é o nome que muita gente dá, fator de diluição. Escreva a fórmula para determinar o volume necessário da alíquota. Volume final vezes o fator da diluição. Pronto, só isso. Esse é o volume final e esse é o fator da minha diluição. Ok? Volume final
o volume final e o fator da minha diluição. Então agora como que nós vamos descobrir o volume da minha alíquota e o volume do meu diluente? Para eu descobrir isso, calcule o volume necessário da alíquota. 30 vezes 1 sobre 20 é igual a 1,5. Tá? Vocês podem estar fazendo isso uma calculadora em casa, já podem ir colocando isso no papel. 30 vezes 1 sobre 20 é igual a 1,5. Opa, esse aqui é o valor da minha alíquota. Tá? A alíquota, no caso, é o soro, a amostra, a substância que você quer fazer a diluição. Então eu vou usar 1,5 ml da minha alíquota. Para saber o volume do diluente, então, é só eu diminuir, certo? 30, que é o volume total, menos 1,5. Então, o volume do meu diluente vai ser de 28,5 ml. Tá? Então, em uma diluição de 1 para 20, com volume final de 30 ml, você usará 1,5 de soluto, a sua alíquota, e 28,5 ml de diluente. Certo? Simples, raso, reto, né? Vocês podem estar voltando, assistindo novamente, para vocês poderem estar, né, entendendo. Se tiver alguma dúvida, manda e-mail, manda pergunta para o professor, eu estou sempre aqui para poder estar sanando as dúvidas de vocês, certo? Isso aqui nós já vamos começar a primeira aula com uma tarefinha, que eu gostaria que vocês me enviassem de alguma forma. Eu vou estar entrando em contato com vocês, tá? Através do Classroom, através de e-mail, tá? E provavelmente vocês vão estar enviando essas respostas para mim, individual, tá? Através, pode ser e-mail ou através do Classroom mesmo. Okay? Então, aqui vocês vão dar um pause agora no vídeo, vão copiar e vão fazer esses cálculos aqui, ok? Algumas vezes aqui pode ser que tenha um transformar de ml para microlitro, mas só para vocês terem aqui, ó, 1 ml, fazendo no mouse, por isso que está ficando um pouquinho assim, tá? É igual a 1000 microlitros, tá, pessoal? É igual a 1000 microlitros. Certo? Não ficou muito legal porque eu estou fazendo no mouse aqui, mas vocês entenderam. 1 ml é igual a 1000 microlitros. Tá? Se de repente vocês precisarem de transformar alguma coisa aqui. E como calcular o fator da diluição? Também é bem fácil, bem simples. Tá? Tem um exemplo aqui que vai ajudar bastante vocês. Tá? Qual é o fator da diluição se você adicionar 0,1 ml de uma amostra a 9,9 ml de diluente? Simples. Alíquota mais diluente é igual ao volume final. A gente já sabe disso. Então, 0,1 ml mais 9,9 ml, nós temos 10 ml. Tá? O fator da diluição é o volume final. O fator da diluição é o volume final dividido pelo volume da alíquota. Tá? É o volume final dividido pelo volume da alíquota. Tá? Isso vai dar 100. Então, o meu fator é 1 sobre 100. Tá? Vocês podem dar pause também, voltar, né, ver quantas vezes forem necessárias esse vídeo. Bem facinho mesmo. Ok? Agora nós vamos para uma fase que eu também acho bem legal, chamada diluição seriada. Diluição seriada. Okay? Diluição seriada. Diluição seriada é basicamente uma série de diluições simples que amplifica o fator da diluição. Meu Deus do céu! A fonte da amostra para a diluição de cada etapa vem da diluição anterior. Todas as diluições na série têm o mesmo fator de diluição, em que a amostra da diluição anterior é usada para fazer a diluição subsequente. Por exemplo, se eu tiver uma diluição 1 para 2, meu fator de diluição é 2.
todas as diluições seguintes serão multiplicadas por 2. Geralmente, a maior parte das diluições seriadas que a gente encontra, sempre o fator é 2. Tá? Então, 1 para 2 vezes 2, 1 para 4. 1 para 4 vezes 2, 1 para 8. 1 para 8 vezes 2, 1 para 16 e assim sucessivamente. Tá? O objetivo desse tipo de diluição é ir diminuindo progressivamente a quantidade do soluto na amostra. Tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Vou tentar até mudar de cor aqui para dar uma ênfase. Tá? O objetivo desse tipo de diluição é ir diminuindo progressivamente a quantidade do soluto da amostra em relação ao diluente. Okay? Isso aqui é bastante legal que vocês saibam, porque isso aqui é o TAN da diluição seriada. A gente vai falar de diluição seriada. Tá? Esse aqui é o TAN da diluição seriada. Tá? É importante que nós entendamos o porquê disso aqui. Né? Eu vou explicar tudo isso aqui. Como fazer uma diluição seriada? Né? Exemplo, digamos que você quer fazer uma diluição começando do 1 para 2 para uma curva padrão com 7 pontos a partir da amostra pura. Tá? 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Isso quer dizer que teremos 7 tubos identificados da seguinte forma. 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64 e 1 para 128. Tá? Determine o volume do diluente para cada etapa. Suponhamos que vamos precisar de no mínimo 100 microlitros em cada tubo. Adicione um volume extra, por exemplo, 20, para compensar erros de pipetagem, amostras que se perdem na parede do tubo ou coisas assim. Desse modo, colocaremos em cada tubo 120 microlitros do diluente. Tá? Calcule o volume a ser transferido de um tubo para outro. Tá? O volume transferido, né, igual a 120 dividido por 2 menos 1, que vai dar 120. Tá? Fiquem calmos que eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Aí eu estou fazendo a leitura dos slides aqui, passando um pouquinho rápido, mas eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Tá? Então, o volume total misturado em um primeiro tubo é de 240 ml, 120 do diluente mais 120 da amostra que eu vou pegar. Tá? Prepare os tubos colocando 120 microlitros de diluente em cada um. Prepare a primeira diluição, que será 1 para 2, com 120 de amostra mais 120 de diluente, que já está no tubo, e transfira 120 do primeiro tubo, tá? 1 para 2 para o segundo tubo e misture bem. Faça o mesmo para todos os tubos seguintes. Quando chegar no último tubo, retire 120 microlitros para não ficar com 240. Se você tiver certeza que não irá precisar dos 120 microlitros finais que você acabou pegando, no restante da pipeta, pode desprezar. Caso você venha a precisar deles para dar continuidade na sua diluição seriada, guarde um tubo identificado. Isso é importante, pois você economiza tempo e não vai precisar começar do zero novamente, da diluição 1 para 2. Aqui. Esse aqui é um fluxograma de mais ou menos como que funciona uma diluição seriada. Nós temos aqui no primeiro tubo a nossa amostra. Isso aqui é a nossa amostra a qual nós queremos fazer a diluição seriada. Ok? Isso aqui é a nossa amostra. Faz de conta que isso aqui é um soro de um paciente. Nós queremos fazer um exame e fazer uma diluição seriada disso aqui que está aqui dentro. Ok? Nós queremos investigar isso aqui. Primeiramente, o que a gente faz? A gente coloca 120 microlitros
em todos os tubos 120 microlitros do nosso diluente, em todos os tubos. Esse é o primeiro passo. A gente identifica 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64 e 1 para 128, lembrando que o nosso fator de diluição, aqui nesse exemplo, é 1 para 2. Por isso que a gente sempre vai dobrando aqui, mas existem diluições que são 1 para 3, 1 para 4, isso depende da bula, do reagente, alguma coisa assim. Depois que nós colocamos 120 microlitros de diluente em cada tubo e identificamos os tubos, geralmente a gente identifica o próprio tubo com uma canetinha, um retroprojetor. A gente pega, nesse caso agora, 120 microlitros da amostra, gente. Beleza? Primeiro colocamos aqui 120 do diluente, agora a gente vai pegar 120 da amostra e colocar nesse primeiro tubo. Por alguns instantes, nesse primeiro tubo, ele vai ficar com 240 ml, ele vai aumentar o volume, certo? Ele vai aumentar o volume aqui dentro. Aí você vem com a pipeta, na verdade com a ponteira somente, a pipeta conectada a ela. Aí você homogeniza bem aqui, indo do primeiro ao segundo estágio, pode ir do repouso até a dispensa, homogeniza. Tá? E depois pega somente 120 microlitros daqui e passa para cá. Né? Aí homogeniza com a ajuda da pipeta e da ponteira, aí passa daqui para cá 120 e assim sucessivamente, ok? Aí aqui no final, o que o slide anterior estava dizendo para a gente, né? Para a gente não perder tempo, se de repente você perceber que a reação ainda não acabou, que a reação continua, você pega esses 120 microlitros restante aqui e guarda em um tubo para você não precisar começar do zero novamente. Se você já tem ele guardado, então você já dá para começar, se não me engano, do 1 para 256, né? E assim vai. Continua a reação a partir daqui. Né? Espero que vocês tenham entendido essa fase aqui. Eu vou procurar mostrar um vídeo simples para vocês também de como que isso funciona. E é bem simples na prática, não tem muito segredo. E por que a gente faz isso? Tá? Como eu havia mostrado para vocês aqui, nesse slide. O objetivo desse tipo de diluição é ir diminuindo progressivamente a quantidade do soluto à amostra em relação ao diluente. Aqui, se eu tenho, por exemplo, um exame de VDRL, que é um exame de triagem para sífilis, certo? É um teste não treponêmico de triagem para sífilis. Eu preciso saber o quanto esse paciente tem um certo grau de positividade, vamos dizer assim. Tá? Ele tem uma positividade até 1 para 164, 1 para 128, opa, é um grau de certa forma alto de positividade de VDRL. Né? Agora, se eu tenho 1 para 4, 1 para 8, é um grau um pouco menor, certo? E aqui eu vou diluindo. Se aqui no 128 a reação ainda acontece, significa que eu ainda tenho um antígeno, um anticorpo que está promovendo algum tipo de reação. Né? Lembrando, aqui que eu estou falando em reação, mas eu esqueci de comentar com vocês. Logo após a diluição, eu pego um pouco dessa amostra, por exemplo, um pouco dessa, um pouco dessa, um pouco dessa, um pouco dessa amostra, e vou fazer uma reação com um reagente. Tá? Esse aqui é somente uma diluição. Por exemplo, falando em VDRL, eu tenho um recipiente que tem um reagente do VDRL, né? E aí sim eu vou pegar esse reagente com um pouquinho de cada amostra aqui dessas diluições e vou fazer uma reação em uma placa chamada placa de Klein. Certo? Nessa placa de Klein eu tenho vários pocinhos. Tá? É uma placa de vidro, tem vários pocinhos. Eu pego um pouco dessas amostras aqui, coloco aqui dentro desses pocinhos
e depois eu venho com uma gotinha do reagente do VDRL e coloco aqui e vou ver se acontece uma reação. A pocinho 1 é 1 para 2, esse segundo pocinho é 1 para 4 e assim vai. E depois eu vou vendo as reações que acontecem aqui. A mesma coisa para outros exames, como o ASLO, PCR semi-quantitativo. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, pode mandar e-mail e perguntar para o professor. Aqui, aplicações de uma diluição seriada. As diluições seriadas são muito utilizadas nas análises clínicas e em pesquisas científicas, tá? Em alguns exames com resultados positivos, como por exemplo o VDRL, Cumbis indireto, ASO, PCR, fator reumatoide, aglutinação em látex. A diluição seriada é utilizada para ver em qual diluição da série houve o último sinal de reatividade. A gente vai fazendo a reação até o último reativo. Por exemplo, aqui, o reativo até 1 para 16. Né? Até aqui aconteceu a reação de positividade. No 1 para 32 já não aconteceu a reação de positividade. Né? Aí sim, então o meu resultado vai ser reagente até 1 para 16. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente mostra isso no laudo. Por exemplo, tem um resultado de VDRL positivo. Faço a diluição seriada e constata que a última reatividade ocorreu na diluição 1 para 256. Esse é o resultado do exame, e a gente chama de título da reação. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um laboratório chamado Félix Farmacêutico, tá? E tem um paciente, fulano de tal, que foi fazer um exame comigo, exame de VDRL. O exame dele deu positivo, tá? Resultado reagente, título 1 para 256. O valor de referência não reagente, a metodologia é a microfloculação. Tá? Essa é a metodologia que nós utilizamos para estar avaliando se é reagente ou não. E esse resultado, o fulano de tal, vai estar levando até o médico para provavelmente que o médico fazer um tratamento com ele. Agora, nós vamos falar sobre a diluição seriada, ok? Como seria a diluição seriada, né? Como eu havia explicado para vocês na aula, então, né, eu já coloquei aqui a ponteira e vou colocar 100 microlitros em cada um desses tubos aqui, tá? 100 microlitros de água destilada em cada um desses tubos. Não sei se está dando para ver, eu coloquei um papel aqui, tá? Vou chegar mais pertinho para vocês poderem observar que eu já numerei os tubos aqui. 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64 e 1 para 128, né? Nos slides a gente viu que a gente pode diluir até quando for necessário, mas aqui somente a título de exemplo, tá? Eu vou estar mostrando para vocês. Então eu vou pegar 100 microlitros de água destilada e vou colocar em cada um desses tubinhos aqui, ok? Vamos lá. Vamos dar uma conferida no que já foi. É sempre bom, pessoal, tudo que você pipeta, você já ir trocando de lugar, para você não misturar, certo? Então, pipetei, troco de lugar. Pipetei, troco de lugar. Pipetei, troco de lugar. Certo? Pipetei, troco de lugar. Ok? Ok, fiz a pipetagem da água destilada. Agora eu pego outra ponteira e vou fazer a pipetagem, tá, desse corante. Eu peguei esse corante, pessoal, apenas a título de exemplificação de nível didático, para a gente ver a diferença de diluição, como é que vai ficar no finalzinho, certo? Beleza, ok. Eu vou pegar como se isso aqui fosse a minha amostra
tá? Para fazer a diluição seriada. Então eu vou colocar 100 aqui no primeiro tubo, certo? Desse aqui ficou 200, eu vou pegar 100 daqui, eu vou homogeneizar bem. Eu vou pegar 100 microlitros daqui e vou passar para o outro tubo. E vou homogeneizar aqui dentro. Aí depois eu vou pegar 100 aqui e vou passar para o outro tubo. Depois que eu homogeneizei bem, aí eu pego 100 daqui e passo para cá. E assim vai, pessoal, ó. Vocês vão percebendo que ele vai ficando cada vez mais fraco, a coloração. Certo? No último eu tiro 100 e descarto. Agora aqui, pessoal, ó, percebam a diferença da primeira diluição até a última, certo? Vejam o quanto na última ela já ficou bem fraquinha. É justamente essa a intenção da diluição seriada, certo? Essa é a intenção da diluição seriada. Se eu fosse fazer, por exemplo, um VDRL, né, e eu estivesse investigando ou algum tipo de anticorpo, ou algum tipo de antígeno, né, eu estaria diluindo ele para ver até onde ele se tornaria reagente, ok? Até onde ele se tornaria reagente. Eu fiz com corante, mas na verdade o que nós vamos utilizar, eu trouxe aqui como exemplo, o soro humano, né? Esse aqui é um tubo de soro, onde embaixo está o coágulo sanguíneo. Esse tubo ele tem gel separador, né? E em cima tem uma amostra de sangue humana, ok? Sempre lembrar de trabalhar com luva com essas amostras. E aqui eu tenho um exemplo de plasma de EDTA, tá? Esse aqui é um tubo com anticoagulante EDTA, certo? Na verdade, essas amostras eu trabalho com sangue, eu preciso do sangue sem estar coagulado, né? Então, na verdade, essas amostras geralmente a gente trabalha com elas assim, desse jeito, ok? Trouxe aqui apenas a título de exemplo para você, mas a intenção maior nesse caso seria a diluição, ok? Se nós estivéssemos fazendo, por exemplo, uma diluição que não fosse seriada, né? Uma diluição simples, eu ia pegar, né, a alíquota dessa amostra aqui, né, para fazer a diluição, né? Se fosse, por exemplo, como eu estava dizendo para vocês, um TGO, um TGP ou algum analito que ultrapassou o limiar do equipamento, você não conseguiu fazer a leitura, né? Eu pegaria um pouco dessa amostra conforme o cálculo da minha diluição. Eu pegaria um pouquinho dessa amostra conforme o cálculo da minha diluição e colocaria no meu diluente. Agora, uma outra coisa bem interessante também é como fazer contagem na câmara de Neubauer, tá? Espero que todos já tenham visto uma câmara de Neubauer, mas se vocês não viram ainda, essa aqui é uma câmara de Neubauer, pessoal. Ela serve para fazer contagem de líquidos, tá? Urina, líquidos corporais. Essa é a câmara que nós utilizamos para estar fazendo contagem, tá? A câmara de Neubauer é usada para determinar a quantidade de células e outras estruturas em amostras como sangue e urina. Como fazer contagem na Neubauer? A grade de contagem tem 3 mm por 3 mm de tamanho e é subdividida em 9 quadrantes de 1 mm. Então, ela tem 3 mm aqui,
E ela tem 3 milímetros aqui. E é subdividida em 9 quadrantes. Tá? Mas os que nós mais utilizamos, os quadrantes que nós mais utilizamos, são esses quadrantes que estão com o número 1 aqui. Tá? São os que nós mais utilizamos na minha aula, certo? Outros professores, outras disciplinas podem utilizar esse aqui também. Mas agora nós vamos levar em consideração somente esse aqui. Tá? Percebam que os quadrantes eles são subdivididos. Aí cada quadrante desse tem 1 milímetro. Aqui e aqui eu tenho 1 milímetro também. Tá? Isso aqui é muito importante para a gente entender como é que funciona a câmara de Neubauer, como é que a gente faz os cálculos. Tá? No caso de contagem hematológica ou de líquidos cavitários, as células são contadas nos quadrantes laterais, como eu havia comentado com vocês. Tá? São esses quadrantes aqui. Ok? Esse e esse aqui. A lamínula é colocada sobre a câmara, cobrindo a área central, onde a grade de contagem está. Ela serve para concentrar a amostra entre o fundo da câmara e a própria lamínula, deixando exatamente 0,1 milímetro nesse espaço. Então aqui eu tenho a câmara de Neubauer, que é esse corpo com um cinza um pouco mais escuro, certo? Aqui eu tenho um espaço e aqui eu tenho a minha lamínula. Tá? Então, entre a minha lamínula e a minha câmara de Neubauer, tem um espaço aqui que é de 0,1 milímetro. 0,1 milímetro. Ok? Agora, nesse momento, a gente consegue imaginar que aqui dentro, né, nós formamos um certo recipiente aqui imaginário, em 3D, vamos dizer assim. Ok? Então, como que nós vamos calcular o volume aqui? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui para vocês. Isso aqui que eu fiz de uma maneira bem desenhada, tá? Foi só para exemplificar para vocês. Imagine que isso aqui está bem aqui nesse espaço. Ok? Está bem aqui. Aqui eu tenho 1 milímetro. Aqui eu tenho 1 milímetro. 1. E aqui de altura, gente. Altura. Entre a minha câmara de Neubauer e a minha lamínula, eu tenho 0,1 milímetro, certo? Então, ó, esse número 1 aqui é esse primeiro aqui. Esse segundo aqui é esse aqui. E esse terceiro, 0,1, é isso aqui, certo? Então, como que eu calculo um volume? É A vezes B vezes a altura, né? Mas no nosso caso aqui é 1 vezes 1 vezes 0,1 milímetro cúbico. Então, o volume aqui ocupado por esse quadrado imaginário aqui dentro é de 0,1 milímetro cúbico. Ok? 0,1 milímetro cúbico. Então, cada quadrante tem 1 milímetro nas laterais e 0,1 de altura. Tá? Isso vai dar 0,1 milímetro cúbico. Esse quadrado imaginário aqui, gente, vamos imaginar que essa base em azulzinho aqui, ó, que eu estou desenhando para vocês, é isso aqui, ó.
tá? É isso aqui. Isso aqui é igual a isso aqui. Tá? Essa base é igual a essa aqui. Então, isso aqui, imagine que... Espero que vocês estejam sendo criativos que nem eu. Imagine que em cada lateral dessa aqui está subindo uma parede aqui. Tá? Aqui não vai dar para eu fazer essa parede para vocês, mas nessa parte amarela, imagine que ela está saindo da tela do seu computador, do seu celular, do seu monitor, tá? Está se elevando aqui até encontrar uma lamínula que está acima dessa câmara de Neubauer, formando isso aqui. Espero que vocês estejam entendendo, né, isso. Cada quadrante desse tem 0,1 milímetro cúbico. Tá? Em um quadrante contamos 10 células, por exemplo. Portanto, teremos 0,1 milímetro cúbico, 10 células. Só que nos nossos laudos nós não liberamos ele com 0,1 milímetro cúbico, eu tenho 10 células. Geralmente eu libero quantas células barra milímetro cúbico. Então aqui uma regra de 3 simples. Tá? Se em 0,1 tem 10 células, em 1 eu vou ter x. Meu x é igual a 100 milímetros cúbicos. 100 células por milímetros cúbicos. Tá? Mas se eu contar, por exemplo, 4 quadrantes, se eu não quiser contar só um, se eu quiser contar os 4 quadrantes, ok? Eu vou contar os 4 quadrantes. Eu quero contar esse, quero contar esse, quero contar esse, quero contar esse. Ok, vamos contar. Tá? Eu contei os 4 quadrantes e, por coincidência, eu contei 40 células. Não necessariamente você encontrará 10 células em cada quadrante. Isso pode variar, tá, gente? Aqui no exemplo aqui eu coloquei redondo. Tá? Então, se em um quadrante eu tenho 0,1, contando 4 quadrantes, eu vou ter 0,4 milímetros cúbicos. Contei 40 células. Em 1 milímetro cúbico, quanto eu vou ter? 100 células por milímetro cúbico. Tá? Entretanto, poderemos contar os 4 quadrantes e multiplicar o resultado por 2,5. Tá? 2,5 no laboratório, gente, a gente usa isso como fator da câmara de Neubauer. Tá? Você conta os 4 quadrantes e multiplica por 2,5, que o resultado também vai ser o mesmo. Mas, professor, por que o senhor não pulou direto para cá e falou que era por 2,5? Gente, eu preciso mostrar para vocês como é que funciona uma câmara de Neubauer. Tá? Não basta chegar para vocês e falar, é por 2,5 que você encontra o resultado, pessoal. Não, é bom vocês entenderem o porquê e como é que ela funciona. Tá bom? Portanto, acredito que seja mais fácil contar os 4 quadrantes e multiplicar o resultado por 2,5. Ainda, se você quiser um resultado em ml, tá? 1 milímetro cúbico igual a 0,001 ml. Tá? Então, regrinha de 3 simples. 1 ml está para Z. Tá? Eu modifico as letras aqui muitas vezes para não chocar as ideias, tá? Para saber que são cálculos diferentes. Então, Z é igual a 1000 microlitros. Podemos então pegar um resultado em microlitros e multiplicar por 1000 e teremos um resultado em ml. Também bem fácil, né? bem simples de mudar. Né? Muitas vezes, quando a gente tem noção disso aqui, ó, a gente consegue fazer muita coisa. Então, com relação ao exemplo anterior, eu encontrei 100 células em 1 milímetro cúbico. Tá? Então, em 1000 milímetros cúbicos, eu sei que é igual a 1 ml, tá? Que é igual a 1 ml. Portanto, eu vou ter 100 mil células por ml. Tá? Bem fácil, vocês podem estar voltando o vídeo, assistindo quantas vezes forem necessárias. Eu acho bem legal deixar gravado, porque assim vocês podem voltar, podem ver, podem assistir. Né? Se tiverem alguma dúvida, pode mandar pergunta para mim através dos várias formas que a gente tem de entrar em contato, e-mail, Classroom. Okay? Espero que vocês tenham gostado.
Tá? Aqui é o professor Thiago Félix com mais uma aula. Tá? E vamos lá, pessoal. Muito obrigado. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês a câmara de Neubauer que eu havia comentado com vocês, certo? Essa aqui é a câmara de Neubauer, certo? Eu vou tentar aproximar ela cada vez mais, ok? Conseguem perceber que conforme eu vou passando, vocês tem uma luzinha aqui, tá? Isso é a câmera de Neubauer, logo aqui onde está meu dedo aqui atrás, certo? Eu vou procurar mostrar para vocês depois como é que a gente faz a contagem com ela, ok? Mas isso aqui é uma câmera, certo? Isso é uma câmera de Neubauer. Ok? Mas e agora, professor, o que eu faço? Certo? Então eu pego a lamínula, coloco a lamínula por cima, eu vim com a lamínula, tem uma lamínula aqui na minha mão, ó. Perceberam? Tá? Isso é a lamínula que eu vou colocar por cima da câmara de Neubauer. Tá? Quase não dá para ver ela, ela é bem transparentezinha. Tá? Eu vou colocar bem por cima aqui. Ok? Perceberam a lamínula aqui? Agora ela tem que pegar as duas laterais aqui, tá? Você centraliza bem ela, ok? Aí eu peguei aqui uma amostra de urina. Peguei uma amostra de urina, certo? E vou colocar aqui. Não sei se vai dar pra ver, tá? Aí eu venho aqui nessa parte aqui e despejo a amostra até preencher lá dentro, ok? Não sei se vai dar pra ver no microscópio. Desculpa, no microscópio não, aqui na imagem, certo? Mas eu vou tentar. Tá? O líquido vai preencher toda essa área aqui. Certo? Eu estou tentando mostrar para vocês. E aqui lá dentro vai ter os quadradinhos que a gente vai fazer a contagem. Tá? Isso é uma câmara de Neubauer, pessoal. Isso aqui que vocês estão vendo é uma Cassel, tá? É também um tipo de câmara, tá? Onde a gente pode fazer a contagem principalmente de urina, certo? Dentro aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dentro do número 1 aqui, por exemplo, tem uma caçapinha onde a gente vem aqui, coloca o líquido aqui dentro, tá? Coloca 10 microlitros, 5 microlitros, você vai perceber que vai preencher essa área e essa área você leva até o microscópio para fazer a contagem. E aqui dentro tem 18 bolinhas, né, que conforme a leitura dessas 18 bolinhas você pode liberar um resultado por ml. Você conta quantos leucócitos tem em cada bolinha aqui dentro, isso a nível microscópico, né, a gente vai ver isso aqui no microscópio, certo? Conforme aqui, ó, dá para perceber, é bem isso aqui, ó. Não sei se vai dar para ver na imagem, certo? A gente conta essas 18 bolinhas, quantos leucócitos, quantas hemácias tem aqui dentro, certo? E a gente libera um resultado por ml, ok? Muito obrigado, pessoal.